Como prometido para vocês, estou passando aqui para falar como o medo, nos adoece. O medo é um sentimento bom. Ele foi criado, ali para nos proteger de algum perigo. É quando eu vejo um animal e eu preciso, correr ou fugir dali. Porém, a maioria, eu também passei muito por isso antes de entender, a gente sente medo do futuro, a gente sente medo de alguma doença, a gente sente medo de as coisas darem errado, né? Então, esse medo, você sentindo ele dia após dia, você desequilibra suas emoções. Eu vou dar um exemplo aqui um cachorro, né? Se ele estiver lá parado na casinha dele, ele não vai ficar assim, daqui 4 dias o meu dono vai vir aqui, vai me bater, eu vou apanhar, eu não sei o quê. Ele não vai ficar sofrendo. Ele só vai de fato sentir o medo quando ele só vai de fato sentir o medo quando o medo for real. Porque o medo aqui na mente, ela vai causar uma reação no seu corpo. Então, esse desequilíbrio das emoções, o medo, quando você sente ele, as células do seu corpo se movimentam. É como se você, às vezes, dasse até um tremor, dependendo do medo que você sente, que vem junto com a ansiedade. E esse desequilíbrio nas emoções vai fazer com que seu corpo, tente consertar. Então, quando o seu corpo, tem uma reação ali sobre um medo imaginário, olha só, tô falando de um medo imaginário, é sofrer pelo amanhã por algo que talvez nem aconteça, né? Quando seu corpo reage ao medo imaginário, seu corpo fica tentando consertar, porque ele vai falar assim, nossa, não tem nada aqui, por que esse medo tá aqui? Então ele vai começar a querer consertar aquele sentimento de algo que não existe. Então ele vai tentar consertar algo que não existe, né? Porque não existe uma ameaça, né? Porque o medo é quando a gente é ameaçado, o correto de sentir o medo. Então, nessa tentativa de consertar aquele sentimento, seu corpo vai dar sinais. Seu corpo vai dar sinais de dores de cabeça, seu corpo vai dar sinais de dores na coluna. O nosso corpo, ele foi feito para se autocurar, né? Tipo assim, quando sempre aparecer uma doença, ele mesmo já tem as propriedades de cura. Só que quando a gente não controla as nossas emoções, essa propriedade de cura que já foi criada, ela não funciona corretamente. Então, obviamente, aí a gente precisa de médico, a gente precisa de remédio, mas quanto mais você conseguir controlar a sua mente e quanto mais você entender que quando uma dor de cabeça aparece, quando algo aparece, é seu corpo sinalizando que tem algo de errado, e esse algo de errado provavelmente é e esse algo de errado aí provavelmente é das emoções, desequilibradas. Eu, por exemplo, eu sempre senti dor de cabeça. Eu tinha uma enxaqueca que, o médico falou que era hereditária, meu avô teve, minha prima tinha. E aí eu ia a cada 6 meses tentar, na tentativa, de aí encontrar um remédio que acabasse com aquela enxaqueca. E aí comecei a fazer atividade física, comecei, a correr, e mesmo assim ainda sentia muita enxaqueca. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender que essa enxaqueca também, ela vinha da minha ansiedade, vinha do medo do futuro, vinha do medo de não dar certo. Então, eu comecei, a trabalhar a minha mente a não sentir medo de algo que ainda não existiu. Não é fácil, mas você precisa pelo menos ter o conhecimento de entender. Então, daí, quando eu comecei a trabalhar esse medo, a viver, a gente tem que viver um dia de cada vez. Então, o que aconteceu? Então, quando eu comecei a viver um dia de cada vez, essas dores de cabeça, elas diminuíram, tipo de 100%, 5% hoje eu sinto dor de cabeça e olha lá ainda, 95% eu comecei a zerar isso. A gente nunca vai zerar as coisas porque a gente é ser humano em desenvolvimento, né? Então, a gente está aqui para aprender, para se desenvolver, mas quando você tem o conhecimento sobre as coisas que acontecem, fica mais fácil de você lidar. Ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir controlar as emoções 100%, mas quanto mais você treinar, melhor você vai ficar naquilo. Então, aí que você internalize isso daí, controle mais as suas emoções, porque quanto mais as emoções forem equilibradas, menos doença vai aparecer no seu corpo, porque o seu corpo ele vai funcionar, é automático, ele foi criado para funcionar. Só que às vezes esse desequilíbrio das emoções, a gente atrapalha esse pleno funcionamento.